Romanos 13:7 diz assim: paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Vamos ler novamente? Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Feche teus olhos. Peça para Deus falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, meu Deus, de uma forma especial. Senhor, que os nossos corações compreendam, meu Deus, o nosso papel, o nosso lugar, em cada momento da vida, Pai, e que nós possamos, meu Pai, a cada dia crescer na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, fala com cada um, com cada vida, meu Deus, e que a minha vida seja um instrumento nas tuas mãos, para falar daquilo que o Senhor quer dizer a cada um dos teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Graças a Deus, assente-se no seu lugar. Eu quero falar hoje com você sobre princípio de autoridade. Fale comigo assim: princípio de autoridade. Fala de novo: princípio de autoridade. Para nós entendermos a autoridade, nós temos muitos princípios que nós precisamos compreender. Mas eu quero falar hoje a respeito de um princípio que ele não pode ser negligenciado nas nossas vidas. Porque todos nós, irmãos, todos nós que estamos aqui, sem exceção, todos nós temos alguém acima de nós. Todos nós temos algum superior. Todos nós temos alguma autoridade na nossa vida. Seja no governo, seja no nosso lar, seja na igreja, seja onde for. Isso faz parte da nossa vida. Nós temos chefe, temos pessoas acima de nós que nos orientam, que conduzem a nossa vida de alguma forma, em diversos momentos da nossa vida, de maneiras diferentes. E nós precisamos compreender os princípios para que as autoridades sejam respeitadas. E um dos princípios que é fundamental é o princípio da honra. E para nós falarmos de honra, nós temos que dar um passo atrás, descer um degrau com relação à autoridade. Então, quando nós entendermos a honra, nós entenderemos como é o respeito às autoridades. E nós vamos falar a respeito de honra. E a palavra de Deus, ela fala em diversos pontos a respeito de como é a honra, de quem nós devemos honrar. E lá em Êxodo fala que nós devemos honrar pai e mãe. Inclusive é um ponto na palavra de Deus em que há um mandamento com uma promessa. Fala: honra o seu pai e a sua mãe, para que os seus dias na terra sejam prolongados. Então nós precisamos honrar pai e mãe. Nós também precisamos honrar os nossos líderes. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala que nós devemos honrar as nossas lideranças. Quem são os nossos líderes? Quem manda em nós, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Aqueles que têm algum tipo de autoridade são líderes, líder de grupo, líder de trabalho, líder de equipe, são autoridades e nós devemos honrar. Quem nós devemos honrar também? A palavra de Deus diz que nós devemos honrar as autoridades. Lá em Romanos capítulo 13, fala que nós devemos honrar as autoridades e orar por elas. E às vezes, irmãos, nós temos autoridade sobre nós e nós muitas vezes não concordamos com decisões que as autoridades tomam. É ou não é? É verdade ou não é verdade, irmãos? Às vezes nós não concordamos. E como que a gente lida com isso?
nós precisamos entender que mesmo nós não concordamos, a honra não pode ficar de fora. Você compreende isso? Nós oramos pelas nossas autoridades na igreja, mesmo que nós não concordemos com tudo que as autoridades fazem. Nós oramos por elas, nós intercedemos por elas, e isso faz parte da honra. Além disso, a palavra de Deus diz que nós devemos honrar a Deus sobre todas as coisas. Lá em 1 Pedro, fala sobre a honra dada a Deus. Então, se nós procurarmos na Bíblia a respeito de honra, nós vamos ver muitos pontos na palavra de Deus que falam a respeito de diversos tipos de honra, a diversos tipos de pessoas ou autoridades. Mas eu quis destacar aqui apenas 4: pai e mãe, líderes, as nossas autoridades, os governantes, ao próprio Deus. Eu coloquei apenas esses 4. Mas nós precisamos entender o que é honra. Porque senão fica vago, a gente não sabe o que fazer. Então, quando nós entendermos o que é e como nós devemos fazer, a gente consegue colocar em prática, a gente consegue aplicar. E quando a gente vai pesquisar a respeito do que significa cada coisa, a gente começa a entender a profundidade daquilo que está sendo dito. E olha só, honrar é dar crédito. Eu anotei aqui. Merecimento é dar merecimento. É exaltar. Honrar é levar às alturas. Honrar é reverenciar. Honrar é realizar obrigações. Honrar é tudo isso. Então, quando nós honramos, nós estamos dando crédito. Quando nós honramos, nós estamos realizando obrigações. Quando nós honramos, nós estamos elevando aquela pessoa ao patamar que lhe é direito. Nós honramos. E sabe, irmãos, na honra, e esse é um detalhe importante, na honra, Fernanda, não há cobrança. Na honra não tem cobrança. Fala comigo assim: na honra não há cobrança. Não tem cobrança. É como o amor. O amor é dado sem cobrança. Porque se cobra o amor é porque não existe amor. Então, quando eu dou honra a alguém, é porque ninguém está me pedindo honra. E não há cobrança de honra. Quando eu preciso cobrar uma honra, é porque eu não tenho nenhuma honra. Então, não há cobrança de honra. Eu não tenho como cobrar a honra. A honra é dada a cada um de graça, conforme a pessoa ela merece receber. E cada um dá daquilo que tem. Eu não posso dar algo que eu não tenho na minha vida. Então, se eu dou amor, é porque eu tenho amor. Se eu dou honra, é porque eu tenho honra. Então, quando eu dou algo, é porque eu tenho isso. Porque eu não tenho como dar o que eu não tenho. Como eu vou te entregar algo se não é meu? Como é que eu vou dar algo para alguém se eu não tenho aquilo? Então, só dá honra quem tem honra. Repita comigo: só dá honra quem tem honra. E quando nós damos honra, nós estamos dando algo de valor. Nós estamos dando algo valioso. Algo que não tem preço. Mas tem uma história de 2 mulheres que elas não se bicavam muito. É uma história, isso é coisa fictícia, isso nem existe. Elas não se davam muito. E eram vizinhas. Moravam em sítios. E uma não gostava da outra. A outra estava tudo bem, mas uma não gostava da outra. E aí, aquela que era mais ruinzinha, ela pegou uma caixa grandona, assim, bem bonita, para fechar ela, e colocou um monte de esterco dentro, fezes de animais. Eu acho que você já deve ter ouvido essa história de maneiras diferentes. E ela levou lá, pediu para os filhos levarem e entregarem para ela. E ela recebeu aquela caixa de presente, e quando abriu,
aquela fedentina. Ela, meu Deus, o que é isso? Jogou fora aquilo, chamou os filhos dela, pediu para eles trazerem flores, vasinhos de planta, e foi colocando naquela caixa. Coisas lindas. Encheu aquela caixa de coisas bonitas. Flores, plantas. Fechou a caixa e escreveu um bilhete. E pediu para os filhos irem entregar para ela, a mesma caixa. E quando a caixa chegou na casa daquela mulher, ela falou, meu Deus, deve ter alguma coisa muito ruim aí dentro. Deve ser uma bomba. Deve ser alguma coisa para me matar. E ela abriu com toda a cautela aquela caixa, e quando ela abriu, ela teve uma surpresa. Eram flores, vasos com plantas lindas, as flores das mais cheirosas e mais bonitas possíveis. E aquele bilhete? Ela pegou aquele bilhete e leu, e estava escrito assim, cada um dá do melhor do que tem. Então, irmãos, quando alguém te agredir com palavras, saiba que ela está dando o melhor que ela tem. Ela não tem coisa melhor para dar do que esterco. Quando alguém te tratar mal, quando alguém for grosseiro com você, te tratar rispidamente, é porque é o melhor que ela tem para dar. Ela não consegue fazer diferente disso, porque ela só tem esterco para dar. Mas nós precisamos aprender a dar o melhor que nós podemos ter. E o melhor que nós podemos ter não é porcaria. É coisa boa. Todos nós podemos dar algo bom. Todos nós podemos tratar as pessoas que estão perto de nós com cordialidade. Todos nós podemos tratar o próximo com amor, com dignidade. Todos nós, irmãos. Então, quando você vir alguém tratando mal o outro, saiba que a vida daquela pessoa não está boa. Você não precisa devolver da mesma forma. Trata com educação. Aquela pessoa não está recebendo nada de bom. Talvez ela não tenha mais nada de bom. Trata com educação, mesmo ela esbravejando, gritando, às vezes falando palavras que você não gosta de ouvir. Trata com amor, porque você precisa dar o melhor que você tem. E o que nós temos de melhor é Jesus. E se Jesus está em nós, se o Espírito Santo habita em nós, nós temos coisas boas para dar. Inclusive, dar honra, dar amor. Irmãos, cada um dá do melhor que tem. E para que eu dê honra, ou para que eu receba honra, olha só, para que eu dê honra, ou para que eu receba honra, eu preciso de algo muito importante. Irmãos, e quantas vezes na nossa vida, talvez a gente já sentiu que a gente gostaria de ser honrado? Olha só, abra sua Bíblia comigo, Provérbios, capítulo 15. Provérbios 15, versículo 33 apenas. 15, 33. Olha o que diz lá. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. O temor do Senhor é instrução na sabedoria. A palavra de Deus diz, busque a sabedoria com todas as suas forças. Venda todos os teus bens e adquira sabedoria. Olha só, o temor do Senhor, olha, é instrução na sabedoria. O temor do Senhor é instrução na sabedoria. E o texto conclui dizendo, e a humildade precede a honra. Então eu preciso de novo dar mais um passo atrás, descer mais um degrau, para eu entender o que é honra. Então, para eu receber honra, ou para eu dar honra, eu preciso ser humilde. Eu preciso de humildade. Então, quando eu sou humilde, quando eu tenho humildade, eu posso dar honra. Quando eu tenho humildade, eu posso receber honra.
Irmãos, isso é poderoso. Por quê? Olha só, nós começamos falando de autoridade, descemos um degrau, falando de honra, descemos mais um degrau, falando de humildade. Aqui não é hierarquia, aqui são passos, são processos, não está falando aqui de hierarquia, está falando de ações, de entendimento, níveis de compreensão. E há quem pregue, e eu já ouvi bastante gente pregando, que os humilhados serão exaltados. Quem já ouviu isso, fala um amém. Irmãos, isso não está na palavra de Deus. Não está na palavra de Deus que os humilhados serão exaltados. É um erro de entendimento. É um erro. Mas eu já vi muita gente pregando assim. Eu acho que até eu já preguei alguma coisa desse jeito, em algum momento da minha vida, até eu aprender. Mas abra sua Bíblia, Mateus capítulo 23, versículos 11 e 12. Mateus 23, 11 e 12 diz assim, olha só. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado. Quem se humilhar será exaltado. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Não está falando aqui que os humilhados serão exaltados. Porque quando alguém humilha alguém, aquele alguém fica humilhado, não está exaltado. Se alguém é humilhado, ele fica humilhado, envergonhado. Então, se eu me humilho, se eu me coloco numa posição de humildade, se eu me torno alguém humilde, se eu compreendo isso na minha vida, e eu entendo a minha posição, o meu lugar, então, em algum momento eu serei exaltado. Mas eu preciso me colocar no meu lugar primeiro. E a gente se colocar no nosso lugar, irmãos, às vezes é difícil. Que a gente quer se colocar no lugar do outro. A gente quer se colocar num lugar que não é nosso. Quantas vezes, irmãos, eu gostaria de ter recebido um elogio. Eu criei uma expectativa de que o meu nome fosse lembrado, de que alguém falasse algo bonito para mim, e eu não ouvi, e não falaram o meu nome. Só que, na proporção da expectativa que eu gero, é a decepção que eu recebo. Então, se eu gero expectativas, eu me decepciono. Por quê? Eu preciso me colocar no meu lugar, fazer o que precisa ser feito. Se vier o elogio, se vier o reconhecimento, se vier a honra, eu recebo. Se não vier, eu fiz o que precisava ser feito. E às vezes, irmãos, a gente faz algo, a gente se dedica, a gente se empenha, e às vezes a gente não recebe um obrigado. Mas, irmãos, faz parte. A gente precisa continuar fazendo. A gente não pode mudar quem nós somos por causa do externo, por causa do exterior, por causa das reações que não são esperadas, às vezes. Às vezes a gente faz algo bom e a gente recebe algo ruim. A gente acha que a gente estava agradando e a pessoa não recebeu aquilo como deveria. Não é assim, irmãos. Então, de acordo com a expectativa que eu gero, pode ser o tamanho da decepção que eu vou ter. Mas eu não estou falando para você não gerar expectativas. Mas isso é uma mensagem para outro momento. Então, eu entendendo o meu lugar, eu entendendo a minha posição, eu me coloco como humilde. Eu me torno humilde. Eu não me faço de humilde. Eu me torno verdadeiramente humilde. Então, se eu me humilho, se eu dou um passo atrás da percepção, da expectativa da honra, então eu me coloquei no meu lugar e eu me tornei humilde.
Então aquele que se humilhar, esse será exaltado. Mas tem pessoas que procuram ser honradas. Elas se colocam no lugar de destaque da foto. Elas se posicionam de uma maneira que elas vão ser notadas, porque elas precisam ser notadas, elas precisam ser vistas de alguma forma, para elas serem lembradas. E quando nós fazemos isso, nós agimos de uma forma totalmente fora da palavra de Deus. Quem busca a honra, irmãos, é tolo. Quem busca ser honrado é tolo. Abre a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 25. Provérbios 25, 27. Olha o que diz lá. Diz assim: comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Olha isso, olha que comparação. Eu gosto de mel, mas se eu como muito mel, a língua fica dura, faz mal para o corpo. Então eu preciso comer a dose certa, eu não posso me empapuçar. Então comer muito mel não é bom, faz mal para o corpo comer demais. Assim como procurar a honra não é honra. Buscar ser honrado não é honra. Procurar ser honrado não é honra. Tem algo errado. E quantas vezes nós esperamos ser honrados? Não é, irmãos? A gente erra na vida, irmãos. A gente se posiciona de forma incorreta. A gente se coloca, às vezes, em posição que a gente não deveria estar. E aí vem a humilhação ao invés da honra. Aí vem a vergonha ao invés da honra. Mas dar honra também para quem não tem é coisa de gente esquisita. É você elogiar quem só faz besteira. É você querer agradar dando elogios a quem não fez o que precisava ser feito. E a gente vê isso acontecendo. Às vezes é o puxa-saco na empresa, que ele recebe um elogio porque ele puxou o saco, não foi porque ele trabalhou. É ou não é, irmãos? Só eu já vi isso? Todo mundo já viu isso. Então, honrar quem não tem honra também é baboseira. Perde quem faz e não ganha nada quem recebe. Sua Bíblia aberta aí, Provérbios 26, versículo 1, diz assim: como a neve no verão, e como a chuva no tempo da colheita, assim é a honra, não fica bem para um tolo. Como a neve no verão, não combina neve no verão, não existe neve no verão. Como a chuva na hora que está acontecendo a colheita, não serve para nada, é chuva jogada fora. Assim a honra não fica bem a um tolo. A honra dada a quem não deve receber honra, irmãos, é jogar coisa fora. É jogar pérolas aos porcos. É jogar uma coisa boa, algo que não vai ter proveito. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a autoridade, honra, humildade, não são hierarquias, são compreensões, níveis de entendimento. E aí nós precisamos dar um passo atrás novamente, para a gente entender o que está antes da humildade. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos fechar um ciclo. E aquele que é servo, é que deve receber honras. Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Fala comigo assim: quem não serve, não serve. Mas quem serve, serve. Abra lá a sua Bíblia em Mateus, capítulo 20. Mateus capítulo 20.
versículo 26 em diante. Diz assim: mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então quem quiser ser grande, deve se tornar servo. Olha só. E aí, irmãos, nós vemos algo. Isso é fantástico. Aquele que serve, aquele que se dedica, e eu vou dar o exemplo da igreja. Aquele que mais serve na igreja, aquele que chega antes do culto, vai embora depois, acompanha o pastor para fechar a igreja, que faz tudo, que corre, que a hora que precisa está junto. Aquele que é servo, irmãos. E esse não é o bajulador, é o servo. O servo, olha o detalhe. O servo, ele serve, ele trabalha, ele se dedica, ele serve a todos, ele faz o que precisa ser feito. Mas quando o servo, que é servo de verdade, ele fala, ele se torna autoridade. Quando o servo de verdade se posiciona e fala e precisa agir, ele se torna a autoridade. Você compreendeu isso? Então, para alguém ser autoridade, precisa dar um passo atrás e entender como é que a honra funciona. Para eu dar honra ou eu receber honra, eu preciso descer mais um degrau, dar mais um passo atrás e entender a questão da humildade, ou me colocar no meu lugar. Para que eu seja humilde de verdade, eu preciso servir. Servir a todos. E quando eu sou servo de verdade, eu me torno autoridade. Irmãos, seja servo. Jesus serviu a todos. Jesus não veio para ser servido, mas para servir a todos. E se a gente quer que tudo isso aconteça na nossa vida, nós precisamos servir. Se nós queremos aumentar o nosso entendimento, ter uma compreensão maior de tudo, como funciona, nós precisamos ser servos. Servir o quê, pastor? Servir no trabalho, servir na tua casa, servir o seu marido, servir a sua esposa, servir os seus filhos, servir os seus pais, servir aos seus líderes, servir as suas autoridades, servir a Deus, servir na igreja, servir em todo o tempo. Porque quando você é servo de verdade, você é a autoridade onde você está.